Huevos, dizem os argentinos, né? O Flamengo tem que ter huevos. Entendeu? Tem que jogar esses 3 jogos como nunca. E ganhar os 3 jogos. No futebol não é diferente. Foi que nem aquela história do Alonso com o Schumacher, né? O Alonso, ele vai frear porque ele tem mulher e filho, eu não tenho. Exato. Tem essas coisas, assim, né? Ou aquela famosa da Hungria lá, Piquet e Senna, né? Porra, tem vários. Então, essa hora, o futebol não é muito diferente. É a hora que assim, eu e você, cara, eu vou meter a bola no gol, eu vou chutar, vou decidir, é a hora, eu tenho uma pequena chance aqui. O Flamengo espere. Tem uma chance ótima do Amarildo, até compartilhei na minha rede social, que é chuta você. Aí o Flamengo é isso, mas não é no tempo do Felipe. Isso vem de muito tempo. Mas o técnico da vez tem que corrigir isso. Se os outros não foram capazes, ele tem que ser. Senão vai ser o próximo. E o outro. Porque um dia ele vai sair. E vai chegar um outro técnico no Flamengo. Né? Então é isso. O Flamengo isso tem que mudar. Agora, também ele pode tentar, de alguma forma, entender o Pedro. O Pedro é uma pedra preciosa ali. Mas ele tem que render mais. E tem um jogador que às vezes precisa de um cafuné. Se o Titio Fantoni faz isso em 77 no Vasco, né? O Felipe também tem que saber lidar com isso. Faz parte. Não é para paricar o jogador. É cobrar e dar um carinho. É exigir um comportamento e entender como ele se sente mais à vontade. E tirar o melhor. O que importa é o Flamengo, o que importa é o time de futebol. Não os egos de uns e de outros e tal. Então, eu não sei. Isso talvez seja derivado de uma pouca experiência, mas aí o Boto faz o quê ali? Se é para só contratar jogador, traz o Marcos Braz de volta, o Espíndola, a mesma coisa, não é? Aliás, o mercado que ele fez foi muito parecido. Muito parecido. Começou com a história dos scouts, no final abriu o cofre e saiu contratando jogador caro. Qual a diferença da política? Política de contratação não mudou. O perfil, quero dizer, a forma como vai o mercado. Você pode achar que esse jogador, aquele jogador, né, mas foi o que? Abriu no cofre. Não teve grandes sacadas. Então, ele, como um cara que foi técnico, que se espera de um diretor com viés técnico, que ele também tem a capacidade de ajudar nesses momentos. Não sei se isso acontece, nem sei se ele tem esse trânsito todo, porque eu não estou ali dentro vendo. Enfim, mas o Flamengo tem que ter em primeiro lugar. E aí eles têm que ser, cada um ceder um pouquinho. E ele precisa do Pedro. Agora o Pedro tem que ajudar também, né? Porque quem quer fazer gol ali? Tem gente que reclama da ausência do Luiz Araújo, pela mesma razão, que é o único chuta-chuta do time. Né? Então, por exemplo, esse jogo agora, contra o Botafogo, dependendo de quem ele vai poder contar ou não, não seria o caso de ter o Luiz Araújo dessa vez, de dar uma chance dele começar um jogo. O cara que tem número, tem assistência, tem gol, pode ser. Enfim, o Botafogo vai se mobilizar, já está se mobilizando. O jogo com o Flamengo muda tudo. O Botafogo está botando 6 mil pessoas no estádio. Nesse jogo vai ter 20 mil, 30 mil. Se eu pegar a média do Botafogo, do brasileiro, é ali de zona do rebaixamento, é um dos 4 piores. É uma vergonha. É o campeão brasileiro sul-americano. Contra o Flamengo, aí a torcida vai. 7h30 da noite, ruim de chegar, trânsito da cidade, o trem tá cheio, não importa. Nossa, é mesmo, 7h30 da noite, chegar ali no Engenho de Dentro é embaçado. A torcida do Botafogo vai num número maior do que o normal, porque é o Flamengo, com certeza. Cara. É o Flamengo. Quando você está num campeonato e você não tem chance de título, você tem 2 motivações. Uma classificação para uma competição internacional e você viver de algumas vitórias especiais. Vencer o rival é sempre especial. Então, esse é o jogo que vale para o botafoguense. É o único jogo que realmente vale, além, é claro, da briga por uma vaga em Copa Libertadores. O título já está muito distante. Então, é isso que o Flamengo vai enfrentar. Depois é o Palmeiras, não preciso detalhar, e depois o Racing, que venceu no sábado. E aí o Bruno Zuccolini, que fez 2 gols, inclusive, que é meio campista, fez 2 gols de centroavante, ele dá uma entrevista no final e fala: não, realmente estamos falhando aqui no campeonato, mas nós estamos pensando muito na Libertadores e vamos deixar a vida, aquele discurso todo. E os caras deixam mesmo, pô. Deixam mesmo. É a grande virtude do time. O time se mata em campo. Se o Flamengo não entender isso, não tentar resolver no Rio, se tiver oportunidade, é claro, como teve contra o Estudiantes, fizer uma vantagem maior do que um gol e tal, vai capinar sentado de novo, porque vai enfrentar um adversário que vai dividir todas as bolas. Aí não dá para o Pedro ficar ali parado no campo daquela maneira. Você tem que dividir também. Você tem que meter dedo na cara, se meter o dedo na cara, tem que dar carrinho. Porrada, é o que for. Você está num jogo, obrigado. Porque vai ser assim. Agora, um grande time tem que superar grandes desafios. 3 jogos difíceis, vai ter que vencer. O Botafogo, no ano passado, olha o que o Botafogo enfrentou. O Botafogo foi uma sacanagem aquilo. O jogo contra o Palmeiras, que dependia do empate para ficar na liderança e caminhar para o título, tricampeão brasileiro, foi numa terça-noite em São Paulo. E o Botafogo tinha que ganhar. Ganhou.
Na quarta tinha que estar em Buenos Aires, por conta do protocolo lá de final de Libertadores da Conmebol. Tem que chegar tantos dias antes, quarta-feira. De São Paulo, foram direto para lá. Nem teve como a torcida do Botafogo no Rio se despedir do time, porque eles vieram para São Paulo e foram direto para a Argentina. Uma sacanagem, diga-se de passagem. Uma grande sacanagem. Aquelas sacanagens com o selo CBF. Sim, uma grande sacanagem. A gente falou muito sobre isso na época. A sacanagem que o Botafogo fizeram. Uma grande sacanagem. Foi lá e ganhou. Foi lá e ganhou dos caras. Decidiu o campeonato ali, praticamente. E aí foram jogar. No sábado, o Gregor é expulso com nem um minuto, e ganha a final. Huevos, dizem os argentinos, né? O Flamengo tem que ter huevos. Entendeu? Tem que jogar esses 3 jogos como nunca. E ganhar os 3 jogos. Vamos mais longe. Tem que ganhar depois do Fortaleza, no outro final de semana, lá em Fortaleza. E aí contra o Racing, ganhar ou empatar, dependendo do que conseguir construir do Maracanã. Podendo até perder se fizer uma vantagem de gols. É isso. Agora, quer o quê? Ganhar títulos importantes sentado na poltrona tomando suquinho? Não. Vai ter que lutar, vai ter que dividir bola, vai ter que brigar, vai ter que sofrer, vai ter que lutar. Está aí, está apresentado aí o cardápio. Eles se meteram nisso, agora saem do buraco. Tudo muito bem pago, elenco caríssimo, toda a condição de trabalho. Então, Felipe Luiz, Boto, jogadores, está com eles. É deles a responsabilidade. Que é muito difícil, vai ser um desafio. É, claro. Vai ser. Se não tivessem fraquejado em alguns momentos aí, durante o ano, poderia estar hoje numa condição muito melhor na tabela. E aí não estaria tão sob pressão. Procurou o problema, saiu do problema. O Botafogo, ano passado, foi a mesma coisa. Ele se colocou no problema. E ele saiu. Não cabe ao Flamengo fazer isso, como fez em 2020, que estava lá atrás do Inter, que venceu 9 jogos seguidos, do São Paulo. O time arrancou vencendo vários jogos decisivos, que o Flamengo não poderia deixar de vencer. O Flamengo venceu e conseguiu o título brasileiro. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.